Entretanto, Apoio Cultural ACIA, Minax, Europa Empreendimentos Imobiliários, Veracruz Transportes e John Romualdo Cabeleireiros e Equipe. Sejamos todos bem-vindos. Para que a gente entenda um pouco da crise do mundo árabe, dos problemas do Golfo Pérsico, do Oriente Médio e nos reflexos disso tudo sobre a humanidade, tendo em vista inclusive os recentes atos terroristas que afligem a Europa, é importante a gente estudar um pouquinho de história e voltar um pouquinho no tempo. Vejam, aquela região que o Winston Churchill chamou de Oriente Médio já foi a Mesopotâmia, já foi o Império Babilônico, uma extensão do Império Babilônico, habitado por árabes e por persas, que as pessoas costumam confundir. Os persas, que já dominaram o mundo, já escravizaram a Grécia, já combateram a Turquia, né? Os persas residem hoje no atual Irã, no atual Iraque, e os árabes habitam todos aqueles outros países ali ao redor, da onde existem o rio Tigre, o rio Eufrates, o rio Nilo. Nós estamos falando aí do norte da África e daquela região próxima da África, mas já no continente asiático, composta a região por Egito, Líbano, Líbia, Síria, parte da Turquia, Afeganistão, repúblicas balcãs. É ali que é o Oriente Médio, é ali que é um barril de pólvora, não somente prestes a explodir, mas explodindo o tempo todo. Já foi o Império Otomano, mas o Império Otomano ruiu durante a Primeira Guerra Mundial, quando as grandes potências, vencedoras daquele conflito, redesenharam o mapa daquela região e criaram um monte desses países que eu estou dizendo aqui e que anteriormente compunham o Império Otomano. Eram tribos apenas, com diferenças raciais, étnicas e culturais, é fato, mas eram tribos que compunham o Império Otomano. Então aquela região foi redesenhada, surgiram Iraque, Síria, Irã, Líbano, e tiveram a brilhante ideia de repatriar os israelitas, os judeus que tinham sido expulsos de lá, da sua terra sagrada, da sua Canaã, e criaram um fictício Estado de Israel para ali recolocar os judeus em solo sagrado. Ocorre, porém, que não se olhou em volta e não se percebeu que os israelitas, os judeus, os herdeiros da tribo de Judá, estavam, na verdade, cercados de seus inimigos históricos, os árabes, os persas, que por motivos geopolíticos, que por motivos econômicos e principalmente por motivos religiosos, têm nos judeus o seu grande Satã. Isso gerou uma política de ódio na região que resvala hoje em toda a humanidade. Isso antes da chegada do petróleo, da guerra pelo petróleo, pelo óleo de pedra, pelo ouro negro, o que só acirrou os ânimos por lá, porque qualquer conquista militar, qualquer destruição, qualquer batalha na região do Oriente Médio, na região do Golfo Pérsico, envolve evidentemente reflexos econômicos em todo o mundo ocidental, por conta da produção de petróleo ali, que possui fontes quase inesgotáveis dessa poderosa e riquíssima matéria-prima. Israel hoje está no Golfo Pérsico como um sentinela do Ocidente, recebendo toda sorte de represália, que de uma hora para outra se voltou também para as grandes potências que colocaram Israel naquele local. Os reflexos disso nós todos estamos vivendo. Guerra religiosa, jihad, intolerância religiosa. A parte árabe do mundo que está em conflito finalmente foi colocada no mapa mundi do mundo ocidental. Finalmente foi localizada,
foi grifada no mapa pelos países imperialistas, pelos países colonialistas. Só que de maneira deturpada, só que de maneira extremamente pejorativa. A gente espera que esse conflito secular, para não dizer milenar, acabe logo, ou pelo menos amenize, deixando de gerar reflexos no resto da humanidade. Até a próxima. Entretanto, apoio cultural ACIE, Minax, Europa Empreendimentos Imobiliários, Vera Cruz Transportes e John Romualdo Cabeleireiros e Equipe.